filosofia. História, economia, filosofia e direito, tudo andou junto para a gente chegar até aqui. É mesmo? E tudo andou um influenciando o outro. Certo. O negócio, para você entender o mundo hoje, você tem que, como eu, né, que sou um curioso por natureza, Claro. tá certo? Tudo andou junto. Do lado de cá, no Ocidente, tinha um movimento que era antes do Sócrates. Porque o Sócrates é entre 500 e 600. Tá certo? Antes de Cristo. Isso. E o Confúcio também. Tá certo? Só que aí eu tentei ver o que tinha antes. Muitos mil anos antes. Né? Mas as mudanças foram super lentas lá naquela parte do mundo. E o confucionismo, como princípio, ele tem muito a ver com o que os filósofos do Ocidente discutiam, principalmente o Rousseau, Grande que Rousseau, não conseguiu fazer o que ele achava que tinha que ser feito. Sim. Eu vou ficar mais à vontade. Fácil, não é pra Certo? ficar à vontade. Exatamente. O ponto inteiro do negócio é que eu quero que você fique à Vou vontade. coçar a orelha, É pra coçar a aí orelha. eu juro que não vou coçar o saco, porque é feio. Olha o que tá gravando, hein? Vou colocar. Tudo que você falar vai ser colocado aí contra você na entrevista. Nome, idade. Ricardo Augusto França Leme, 84, 84. já Casado, solteiro? casadão até hoje. Com a dona Eliana. Dona Eliana, a única mulher da minha vida. Aham, perfeito, perfeito. E aí, como é que você tá se sentindo? Tudo certo? Me sentindo bem. Foi um bom dia? Foi um dia tranquilo, Tá somente com a tua visita. Legal, fico feliz, fico feliz. Eu nasci num bairro em São Paulo que chamava Bairro do Paraíso. Uhum. Durante a minha infância, eu alternei entre a cidade de São Paulo e a cidade onde o meu falecido pai exercia a profissão dele, já que ele era juiz de direito. Uhum. E o juiz tinha que ir de cidade em cidade na carreira dele, né? Na minha adolescência, eu já morava num outro bairro, que não era o bairro do Paraíso, mas chamava Vila Clementino. Fui estudar numa escola de direção francesa, que chamava Liceu Pasteur, né? Oh. E lá eu fiz o meu curso secundário, tá certo? Até que eu decidi fazer vestibular para a universidade, ocasião em que, vamos dizer, minha vida mudou, porque eu entrei numa escola de engenharia que se situava fora da cidade de São Paulo, onde minha família morava. Certíssimo. E então passou a ter uma vida bastante diferente. Até então, nessa adolescência, eu me lembro de algumas coisas que foram marcantes, porque eu tinha um conjunto de amigos e eu gostava de música, né? Tinha algum interesse em enriquecer a atividade, né? De modo que nós fizemos um conjunto musical durante uma época. Eu cheguei até formar um pequeno conjunto e de vez em quando nós ganhávamos um dinheiro escondido do meu pai, que não sabia, porque a gente ia tocar nos lugares assim mais simples do centro da cidade de São Paulo, Certo. tá certo? Em bailes, que no meu tempo tinha baile de domingo, né? Então esse é um período que eu tenho gratas recordações, né, da minha adolescência. Eu tive basicamente uma adolescência sem grandes problemas de adolescente. Tive poucas namoradas,
uma ou outra de vez em quando, né? Mas esse grupo de amigos que eu formei nesse bairro onde eu morava, ele era bastante rico porque nós tínhamos relação com pessoas que eram profissionais da música, né? Alguns fizeram gravações, ficaram muito conhecidos no país, Legal. né? Então eu tive também a minha incursão teatral, Ah, tá certo? De tentar fazer algum papel que me designassem para fazê-lo, tá certo? então você foi ator também, é isso? Ator, não diria ator, mas eu fui lá um pequeno participante Aham, da trama principal, que legal. né? Então, é uma vivência diversificada, né? Eu também morei num bairro onde o meu conjunto de relações tinha pessoas de todos os níveis sociais. Uhum. Então, tinha pessoas que eram mais abonadas, tinham mais dinheiro, outras que eram mais simples, tá certo? E algumas que, vamos dizer, eram, assim, criticadas pela sociedade, porque na minha adolescência teve início o consumo de um entorpecente que era chamado, ainda é, de maconha, tá certo? De modo que a pior coisa que você poderia ouvir a respeito de alguém era a seguinte: não, aquele sujeito é um maconheiro, Aham, tá certo? Então ele era considerado um desclassificado, certo. coisa que muitas vezes não era verdade, ele tinha problemas, tá certo? Mas eu diria que no atacado dessa minha adolescência e das relações que eu tive durante esse período, eu diria que tenho boas recordações, já que eu não me lembro de ter tido nenhum problema mais grave, né? Aham. A não ser aqueles normais, né? Eu também joguei futebol durante um tempo num time que tinha no bairro. Tem uma foto, não tem? Não sei se tem foto desse time, acho que não. 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 Mas então nós disputávamos com times de outros bairros, né? No bairro que eu morava tinha um campo de futebol que nós usávamos, tá certo? De modo que você vê que atividade não faltava para mim em adolescência, né? A escola, o Liceu Pasteiro, era perto da minha casa, dava para eu ir e voltar a pé, né? Então foi um período do qual eu tenho assim boas recordações. Muito legal. Muito legal. E aí, mais pra frente? Aí eu prestei vestibular, tá certo? Acabei sendo aprovado numa escola de engenharia Chamada? chamada ITA, que significa Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Uhum. que era uma unidade de ensino administrada pelo Ministério da Aeronáutica, que era a Força Armada da ocasião. Naquele tempo não havia, como tem hoje, o ministro da Defesa, ao qual se subordinam os comandantes das armas. Certo. Cada arma tinha um ministério próprio. Então tínhamos o Ministério da Aeronáutica, o Ministério do Exército e o Ministério da Marinha. Uhum. E tínhamos também o Estado-Maior das Forças Armadas, cujo presidente ou presidente do Conselho, já que era Estado-Maior, era composto de representantes das três armas, mas tinha um presidente que rodava a cada 2 anos e esse também era reportado ao presidente da República, coisa que até diria que mais recentemente me foi importante recordar, tendo que contar para a turma com a qual eu me formei em 1965, né? De algumas atividades que eu tive que desenvolver enquanto estudante e representante do centro acadêmico dos alunos do ITA, né? Num período difícil em que houve o golpe militar de 1964 no Brasil, né? E que coincidiu exatamente com o ano em que eu fui eleito presidente do centro acadêmico para representar Do ITA. dos alunos do ITA, Certo. tá certo? Sendo que eu não tinha nenhuma coloração ideológica, fosse de esquerda ou de direita, nem tinha afinidades políticas específicas, Uhum. né? Mas, de qualquer jeito, eu acabei sendo eleito para representar os alunos e eu tentei fazer isso da melhor maneira possível.
mãos dadas é mais fácil. Gente, não houve retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Eu me lembro que eu estava no 4º ano, o curso de engenharia são 5 anos. Certo. Lá no ITA. Quando eu estava no 4º ano, e isso foi em 1964, em 31 de março, pela manhã, alguns colegas que eram mais politizados entraram correndo. Nós morávamos nos apartamentos que tinha no campus da universidade, e para contar que na rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, estavam descendo, vamos dizer, batalhões e carros de combate de um centro militar que tinha na cidade de Caçapava, que ficava entre o Rio e São Paulo, na direção de São Paulo. Né? E foi assim que eu fiquei sabendo que estava tendo um golpe militar naquela ocasião em que eles tomaram o poder no Brasil. Né? Continuei o ano de 64 como aluno normal, né? E lá no ITA os presidentes do centro acadêmico eram eleitos no mês de outubro, uma coisa interessante. De outubro de um ano até setembro do ano seguinte. Né? Então eu acabei vivendo o golpe militar como presidente do centro acadêmico, já que lá dentro do ITA, o ITA pertencia a um campus chamado Centro Técnico de Aeronáutica, que era como uma grande fazenda, uma área grande que o Ministério da Aeronáutica tinha na região de São José dos Campos, e aonde eles haviam implantado lá um instituto de pesquisa e desenvolvimento para apoiar a aeronáutica. Certo. E haviam também criado o ITA. Né? Mas era uma unidade, vamos dizer, que apesar de ser uma unidade da Força Armada, era uma unidade com pouca influência, vamos dizer, militar. A liberdade era grande e nós, como alunos, nos considerávamos assim, civis. Né? Parte dos alunos vinha através do Ministério da Aeronáutica, ou seja, havia uma cota de alunos militares, e a outra cota era através do exame vestibular, como era feito nas outras faculdades do Brasil. Interessante. Então, isso era normal nas faculdades, esse papo de ter alunos que vinham por, tipo, cotas militares? Para falar disso tem que falar como ele começou. Certo. E como ele estaria hoje. Uhum. Né?
apesar de eu já estar formado há muitos anos, de alguma forma a gente mantém contato Claro. com o pessoal que foi ou é aluno, através de reuniões, de turmas, né? E dá para ter uma noção de como é que evoluíram os trabalhos dentro dessa área. Então ele foi criado para ser um ponto de apoio à formação de mão de obra que tivesse utilidade para a aeronáutica em geral, né? E para a Força Aérea, a parte militar em particular. Vá. Siga. Pode seguir? Pode seguir. Então, ele hoje é uma entidade que tem muitos institutos lá dentro. No início era uma grande fazenda, na qual havia uma unidade que se chamava Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento, que era com o foco de atividade em projetos de interesse direto da Força Aérea. Certinho. E o ITA seria um centro de formação de mão de obra de nível universitário, com a formação adequada. Tá. Legal. Muito bom. Formado pelo MIT, era do MIT, né? Inspirado no MIT. Era inspirado pelo MIT, é isso? Ele foi criado, na realidade, com... O primeiro reitor foi um antigo diretor lá do MIT. Legal. Não, ele veio dos Estados Unidos especificamente para isso, ele foi o primeiro reitor da faculdade. Ele foi convidado por um oficial da aeronáutica, Certo. que foi quem promoveu a ideia dentro do Ministério da criação dessa unidade diferenciada. Que eles diziam que tinham dois grandes objetivos: formar cidadãos conscientes, né, e promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento da tecnologia em geral na área de engenharia. Bom, já que você tocou no assunto de consciência e de alunos conscientes, eu acho que é uma pergunta até que irônica eu te perguntar sobre o seu amigo desaparecido. Eu sei que você teve um negócio todo e agora que a gente estava conversando sobre isso, vocês até que adicionaram um pouco de detalhes em comparação com o que eu sabia. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse seu amigo que foi perseguido depois. Isso aconteceu já depois de eu estar formado, né? Esse é um companheiro de trabalho, nós havíamos trabalhado na mesma empresa, né? E ele costumava sair frequentemente em visitas, que ele dizia, à família. Certo. Porque a família dele era originária da Bahia, na cidade de Salvador. Então, de vez em quando ele saía, ia até a Bahia para ver a família e depois ele retornava. Até que com o aumento da repressão militar que ocorreu, Com certeza. em alguns anos depois de 1964, né? Um dia ele teve que nos avisar que ele estava indo embora, ia procurar se afastar, porque ele estava sendo perseguido pela repressão, estava com medo, e ele acabou fugindo, então, do Brasil e terminou por indo morar na Suíça durante algum tempo. Saiu daqui, passou pela Argentina e foi morar na Suíça, até que anos depois, tendo aliviado a situação no Brasil, ele retornou para cá. Muito bom. Para trabalhar, né? Sofreu bastante nesse período. A esposa dele, que era a nossa amiga, nós costumávamos nos visitar periodicamente, antes de ele sair do Brasil. Ela acabou indo estar conosco e, como o sistema de repressão estava à busca dele, né? Eles acabaram indo até a casa em que a gente morava para ver se conseguia alguma informação, né? Chegavam a tocar a campainha da casa. Caramba. A Eliana não abria a porta. Quando eu não estava trabalhando, né? Certo. Pera, deixa a pamonha passar.
Sua amiga, você dizia que vocês Então, como eu estava visitavam. te dizendo, essa amiga que a gente costumava ver, ela ficou sozinha durante um tempo. Ela acabou sendo apanhada pelo regime militar, ser levada para um quartel em São Paulo. Foi submetida à pressão psicológica, mas não houve, vamos dizer, violência física. Né? Ficou todo mundo bastante assustado, depois ela acabou sendo liberada, mas passou por um sistema de, vamos dizer assim, de terror articulado, tipicamente Uma tortura psicológica, É. né? tipicamente técnica militar, né? Aham. Para tentar obter informação. Certo, certíssimo, certíssimo. E aí, eu também ouvi uma vez, numa conversa com a vovó, eu ouvi que vocês, eu não sei se isso é verídico, não sei com uma coisa que assim, quão frequente que isso era, mas o telefone de vocês em algum momento foi grampeado ou algo do tipo? Durante esse período em que eles estiveram, vamos dizer, buscando mais intensamente esse amigo, Uhum. nós tínhamos a impressão que o telefone estava grampeado. Por quê? Porque ele fazia um barulhinho no fundo que era típico, Uhum. né? Se você prestasse atenção, você percebia que tinha alguma coisa que para nós era uma indicação que o telefone estava sendo grampeado para obtenção de informações Então nada a era... respeito de amigos nossos, tanto que não se falava nada no telefone. Sim, né? sim, sim. Então todas as conversas que você tinha... Vocês mandavam carta ou alguma coisa? Como é que era? Tipo, Não você tinha. só não falava no assunto. Não, ele simplesmente, eu perdi contato naquela época, porque Aham. ele simplesmente foi. É, A esposa sabia aonde, porque ela acabou indo encontrá-lo na Argentina, certo. para eles irem juntos para a Certo. Suíça. Né? Depois dela ter sido presa, ela ficou Aham. assustadíssima. Certo. Ela teve que sair também. Entendo. Mas fora isso, não. A gente falava muito pouco. Tá bom. Legal. Que bom que tá tudo bem, pelo que eu sei, eles estão vivos ainda. Eles Estão bem de saúde. Aham, certo. Aí, falando um pouco mais desse silêncio, Diga. teve acontecimentos durante ainda meu tempo na universidade, porque quando o golpe militar ele foi dado, eu estava no 4º ano de engenharia. Legal. Faltava um ano ainda e pouco para eu me formar. E eu acabei sendo eleito lá presidente do Centro Acadêmico dos Alunos do ITA por um ano. A gente falava muito pouco e eu estava relembrando então o tempo que eu era ainda aluno e tinha sido eleito presidente do Centro Acadêmico dos Alunos do ITA. E tive que fazer determinados movimentos naquele tempo, Claro. né? Com auxílio de colegas e contra a direção militar que havia tomado conta lá da área onde ficava o ITA. Né? E sequer cheguei a comentar com o meu companheiro de quarto Certo. o que eu havia feito. E como isso ficou em silêncio, o ano passado, quando a minha turma se reuniu para comemorar 59 anos de formado, Certo. ele veio dizer para mim, porque ele foi convidado a participar algumas coisas que aconteceram naquele tempo e também depois, porque vários alunos foram desligados já com o curso completo e foi feito um movimento já depois do ano 2000, né? Nos idos de 2002 a 2005, onde injustiças que haviam sido ocorridas, porque alunos haviam sido afastados, tendo completado o curso integralmente, mas que não tinham recebido o diploma, houve um trabalho conjunto da diretoria do ITA, Certo. com alguns militares do Ministério, tentando fazer, vamos dizer, uma pacificação daquele mal-estar que ficou e, de uma certa maneira, continuou ao longo dos anos. Né? Então, eu fui convidado nessa reunião de turma a contar como é que havia sido essa reunião, que propôs a entrega do diploma para esses alunos já todos de cabeça branca, Certo, né? Como um reconhecimento da injustiça. Né? E esse companheiro de quarto, que é meu amigo até hoje, está bem de saúde, está vivo, tá certo?
veio me dizer que eu nunca havia comentado com ele algumas coisas que eu contei nessa reunião de turma, que eles me pediram para contar o que eu havia feito naquele tempo que eu era presidente do centro e depois nos idos aí de 2002 a 2005, onde nós nos reuníamos para tentar pacificar, né, sob a direção do diretor lá do ITA. Foi formado um grupo para tentar pacificar o ambiente entre civil e militar. Eu fiquei sabendo que ele foi homenageado. Foi homenageado, eu queria deixar registrado. Recebi da minha turma uma homenagem de honra ao mérito, né, pelo trabalho que eu teria feito durante o período em que eu ajudei a reconstituir, vamos chamar assim, os direitos perdidos aí quanto ao diploma. Não que eles fizessem questão, era mais uma atividade de reparação e reconhecimento da injustiça. Claro, né? Não, muito e bom. também de quando eu era aluno. E principalmente as atividades do tempo em que eu era aluno. E eu não só não comentei naquele tempo porque eu tinha medo, era muito perigoso, como depois acabei não comentando nunca porque eu achava que aquilo era uma coisa que eu tinha feito porque era minha obrigação. Certo. Não tinha que ficar contando para ninguém. Não, bom, diz isso com humildade, gosto. Bom, também queria ouvir você falar um pouco sobre, por último aí agora nessa parte aqui da entrevista, porque obviamente a gente vai falar de mais coisas mais pra frente, você também, eu queria ouvir sobre os seus pensamentos nesse movimento militar e como hoje em dia a gente passa por tempos difíceis também que envolvem muito esses poderes, talvez até militares, mas poderes econômicos. Queria ouvir você falar um pouco, porque eu sei que você tem uma certa resistência a essa alteração de governos que se afastem dessa democracia dos três poderes independentes. Eu sei que você é fã do equilíbrio desses poderes e dessa liberdade de imprensa, etc. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Aí também é uma questão de aprendizado de vida, né? Eu entrei na minha juventude no ITA para ser engenheiro, cuidar da vida, me preparar para me sustentar, ganhar dinheiro, como se diz, né? E eu não tinha muita consciência política, né? Eu sou de uma família de classe média, meu pai era juiz de direito, então eu tinha muita influência da área do direito na família, né? Meu avô tinha sido professor da faculdade de Direito, né? E eu, como não segui esse caminho, resolvi fazer engenharia, né? Eu sempre guardei dentro de mim bastante dessa influência familiar, né? Mas eu diria que o aprendizado ele ocorreu lá dentro do ITA, com o golpe militar, né? E até então eu não havia pensado nisso e vivi e percebi as dificuldades que os militares tiveram de fazer a gestão do país, né? Desde a época em que eles deram o golpe em 1964, que durou mais de 20 anos. Né? Eu passei com o passar do tempo e o avanço da idade, a tentar entender mais filosoficamente qual teria sido o movimento que levou à criação do que se chama de regime democrático, né? Que hoje ainda é assentado, né, nos pensamentos de um filósofo do século XVIII, conhecido como Montesquieu, né, que foi quem acabou propondo, depois de um trabalho longo de vários filósofos, que o poder, o governo, vamos dizer assim, a organização, aquele grupo que tomasse conta de uma sociedade, para o poder não ficar concentrado na mão de ninguém, né, como tinha sido no regime em que o poder era absolutista, né, se fosse império ou monarquia, né? Então, uma república onde haveria uma divisão em 3 áreas dos poderes, que seria o legislativo, o executivo e o judiciário,
que é o que fundamentou a Constituição da França, em seguida a Constituição dos Estados Unidos, se não me engano, 1776, tá certo? E fundamenta a Constituição do Brasil, né? E principalmente ao fim do golpe militar de 64, que o poder civil foi retomado em 1985, o Brasil passou por um processo de reforma constitucional em 1988. Então hoje nós vivemos sobre uma Constituição que foi aprovada em 1988 e que está totalmente estruturada dentro desses princípios, tá certo? E que foi, se não me engano, a 8ª Constituição desde a República, sendo que as 7 constituições anteriores, elas sempre foram impostas, né, por outorga de alguma autoridade, fosse civil ou militar, que não tinha assim uma discussão livre que pudesse ser debatida por representantes eleitos especificamente para escrever o documento. Claro. Então a Constituição que nós vivemos hoje é uma Constituição feita dessa forma. Houve uma eleição de uma Assembleia, né, de figuras especialmente escolhidas para concorrerem, foram eleitas e junto com os políticos também que foram convocados para fazer parte dessa Assembleia Constituinte, né, desenvolveram e implantaram a conhecida atualmente como a Constituição de 88, que recentemente foi afrontada em mais uma tentativa de golpe militar, Certo. que está sendo, nesse exato instante, objeto de análise, porque houve inquérito, indiciamento dos crimes e caracterização e indiciamento em função dos crimes, e está em fase de julgamento final, né, envolvendo um conjunto de quase 40 pessoas, entre autoridades civis e militares, e outros que participaram desse trabalho de tentar impedir que o governo livremente eleito, segundo determina a Constituição, pudesse tomar posse. Certo. O quê? Qual que é o nome? Essa orquídea aqui, eu dei o nome da minha mãe, porque a minha mãe, essa orquídea gosta de aparecer, e ela é assim, minha mãe era muito assim, sabe? Ela Gostava de aparecer. Ela gostava de aparecer, ela era campeã de natação, e então ela gostava, então eu pus o nome de Odete. O meu pai era muito discreto, sabe? Ele era assim, um cidadão inteligentíssimo e um gênio matemático, mas ele era muito discreto, formado pela Poli e tal. Então eu pus o nome dele dessa orquídea de Egídio, porque o nome dele dá uma vez por ano, ele era discreto. Toda espevitada, permitido. Que legal. Adorei. E tem assim umas árvores que eu, quando me dão flor, eu ponho o nome de algum. Tem uma que eu pus o nome do meu irmão e ela me dava flor, aí eu falei, pus o nome dele e falei, ele chamava Egídio, mas o apelido era Tito. Eu falava Tito, o Tito. Dá flor, pelo amor de Deus. Você acredita que a árvore começou a dar tanta flor, mas tanta flor, porque assim como uma explosão de flor, sabe? Eu achei interessante isso. Não que eu seja mística. Não, mas eu gostei. Mas é interessante, foi uma coincidência. E assim eu converso com as plantas, eu cumprimento, falo bom dia, mamãe, obrigada, viu, de você ter aparecido. Gostei, bonito, muito bonito. Então, quer dizer, então vamos lembrar. Me formei em 65, começou o ano de 66 e eu tirei umas férias para passar na cidade de Santos, onde a avó, mãe do papai, tinha um apartamento. Certo. Aí eu resolvi encontrar um colega meu de turma, entramos em contato para sair.
para passear num dia de fim, não sei se era semana, Paquera. fim de semana, Paquera. né? A gente chamava paquera naquele Paquera. tempo. Ele ia paquerar. A palavra não sei se faz sentido hoje, Faz. Tá faz certo? bastante. então né, nós fomos sair para paquerar, tá certo? Então, Esse era o objetivo. Mas na rua, não, a gente saía com o automóvel, zanzando por Santos. daqui a pouco a gente descia do carro, se a gente achava alguém interessante, se aproximava com educação, para poder conhecer, Hoje em dia, né? isso aí é coisa de maluco. Então, É assédio. Hoje em dia isso é assédio. pois é. Então, o que ocorreu na realidade? Tem um local na cidade de São Vicente que tem uma praia pequena, tá certo? Local onde Que liga a Praia de Tararé a uma ilha chamada Ilha Pochá. então, e a Eliana, vamos dizer, estava num apartamento que era da família dela e ela se sentiu aflita, é a história que ela conta, né? E falou para a mãe dela: mamãe, eu vou sair para dar uma volta, vou respirar um Espairecer. pouco, vou espraiar. Ela andava nervosa porque ela tinha terminado uma relação que ela tinha de noivado, né? Ah, é verdade. E Quantos anos durou esse noivado? Só pra eu saber. Eu namorei, foi 1 ano de noivado, mas 3 anos de namoro, assim, né? Quantos anos você tinha? Eu conheci quando eu tinha 18, foi até 21. 21, 22. Eu acho maluquice que vocês se casavam tão cedo. pois Eu é. faço 21 assim ano que vem. Mas bom, por favor. Então, eu já estava, vamos dizer, formado, 65, eu sou de 41, eu tinha então 24 anos. Tá? Não, Certo? 24? 24 para 25, eu ia fazer 25 anos. Então, andando de automóvel vagarosamente, né, olhando ao redor, né, aí de repente eu vejo uma pessoa assim, andando, que eu achei que tinha um porte assim de rainha, sabe? Aquele perfil, caminhando calmamente ali na calçada, na prainha, perto do prédio onde ela morava. Aí decidimos, eu falei: meu amigo, você para o carro aí, deixa eu descer. Não, A gente foi conversar com ela. primeiro você ficou bastante me seguindo, bastante. Deu medo? Eu fiquei com medo. Eu comecei a desconfiar, fiquei com medo, falei: opa, tá me seguindo. E eu estava sozinha, era noite. E eu estava sozinha ali. Lá naquela época, a gente andava sozinha, na maior, não tinha assalto, não existia, não existia. É verdade. E Era eu muito então estava tranquilo. tranquila andando, tal, mas eu vi um carro parado. Depois ele parou, de repente ele veio bem assim na altura que eu estava andando, parou o carro e saiu do carro. Quando ele saiu do carro, que eu vi que ele vinha em minha direção, e ele era mais magro, ele era magro, mocinho, assim, eu não vi direito o rosto, eu falei: ai, meu Deus do céu, mas moleque ainda por cima. Eu achei que ele tinha cara de criança, sabe? Falei: moleque ainda por cima, meu Deus do céu. Aí quando ele veio, eu fiquei tão assustada, eu falei: pode parar aí. Eu não sou o que você está pensando. Pode parar. Não quero conversa. E já estava me preparando para ir embora, virando a cara. Motivo pelo qual, tá certo? Eu rapidamente falei: não tem motivo nenhum para se preocupar, eu só queria lhe conhecer. Estendeu a mão. Olha, certo? meu nome é... Ricardo França Leme. Não, muito Ricardo prazer. Augusto França Leme, deu o nome inteiro. Eu fiquei tão zonzo que eu falei: que nome comprido, Ricardo Augusto. Aí eu falei: não, eu preciso ir embora, Mas, de qualquer forma, nós acabamos trocando algumas palavras, né? E rapidamente eu fiquei sabendo, porque eu me identifiquei, ela se identificou, eu disse que eu tinha me recém-formado. Aí tinha amigas dela que tinham visitado o ITA, onde eu estudei. E rapidamente nós descobrimos que tínhamos conhecidos em comum. Aí eu fiquei mais tranquila. Aí eu pedi licença para continuar conversando com ela. Ao que ela falou: ó, assim não, eu vou lá falar com a minha mãe primeiro.
Tá certo? Eu falei assim, não, a gente pode conversar um pouco, que bom que você conhece minhas amigas, que legal, tal. Mas eu gostaria de conversar mais tempo com você. Tudo bem, eu faço o seguinte, você pega o carro com seu amigo, eu vou a pé até o prédio e vou perguntar para minha mãe se eu posso continuar conversando com você aqui na rua. Aí eu fui até o prédio, que era pertinho, fui até o prédio, falei, mamãe, olha, eu conheci um rapaz, parece educado, simpático, ele quer conversar comigo, continuar conversando comigo. Como? Você conversou com alguém na rua? Que parou você na rua? Eu falei, não, ele é um bom rapaz, ele e tal. E ela ficou brava, porque ela falou, imagina ficar conversando com um desconhecido. Na minha época, eu só conversava com gente que era apresentado para você. Aí eu falei, não, mamãe, ele é bom rapaz, fica tranquila, tal. Bom, então você faz o seguinte, se você quiser conversar com ele, aqui dentro, embaixo, lá no saguão do prédio, e tinha o zelador, que ficava na portaria, assim. Perto do seu Agapito, o nome dele era seu Agapito. Perto do seu Agapito, fica lá sentada, conversando com ele, não saia na rua. Tá bom. Então, foi assim. O resumo da ópera é que eu conversei com meu amigo, falei que eu queria realmente conhecer, fiquei muito interessado pela Eliana, e ele concordou, eu o levei para casa, voltei, e foi assim que nós tivemos a nossa primeira conversa no saguão do prédio, tá certo? Onde a Eliana estava passando as férias também. Né? Na próxima visita, que eu consegui fazer porque eu telefonei para o prédio, insisti que eu queria conversar com ela. Então, aí eu fui uma segunda vez, aí já era durante o dia, tá certo? Eu a encontrei na porta do prédio, fomos caminhar pela praia, até que encontramos um banco um pouquinho mais à frente, um banco de pedra, né? E não demorou muito, apareceu o irmão mais velho dela, mas Era o Tito esse? não, era o Não, mais Cadido, velho. Carlos Guido, que foi lá, queria saber com quem que ela estava conversando, foi super educado, tá certo? Conversa vai, conversa vem, me levou para dentro do apartamento dele, Você ficou amigo? né? Não só fiquei amigo, como contei que eu tocava violão, e tinha um violão lá, não me lembro como. Não, você tinha levado o violão. Eu tinha levado, né? Tinha levado o violão. Comigo. Bach, cantarolar, E eu serenata. toquei uma música de Bach, que eu tinha decorado no violão, e a minha sogra se embeveceu. A minha sogra depois, né? A dona Odete, mãe de Eliana, gostou muito. Que adorava assim, bar, ela né? adorava música clássica. E assim começamos uma relação. Como eu estava procurando o meu primeiro emprego, né? Acho que foi essa vez que nós conversamos, eu contei que eu tinha aqui em São Paulo para fazer uma entrevista, para ver se eu conseguia o meu trabalho. E assim foi, eu fui para São Paulo, consegui a entrevista, consegui o emprego para começar um pouco mais tarde, tá certo? Aí retornei a Santos, conversamos mais uma vez, né? E quando ela voltou das férias em São Paulo, eu ainda me lembro que eu a convidei para ir ao cinema. Né? É assim que a gente fazia. E durante a sessão de cinema, eu cuidadosamente falei, posso pegar na sua mão? Tá certo? E foi assim que tudo começou. Peguei na mão dela e estamos juntos até hoje. Com quantos anos já? Casamos em 67, já são 50 e... Em janeiro de 67, a gente 58. casou logo no começo de 58 janeiro. anos. E quanto tempo demorou pra vocês casarem? Não, demorou um ano só, porque eu conhecemos em janeiro. No janeiro seguinte, nós casamos. Fiquei sabendo que não foi a primeira tentativa. É isso? Levou mais ou menos 30 dias e eu já não é. tinha mais dúvidas. Não, Tá certo? 30 dias para... Aí numa das minhas saídas com a Eliana, dessa de ir ao cinema e depois ver outra vez, eu perguntei se ela aceitaria se casar comigo. Aí ela falou, ele é maluco de pedra. Não Tá falei certo. assim, né? Não falou, mas pensou. O que você falou? Tá certo? Eu falei,
Nossa, que loucura! Não, imagina, um mês só que a gente se conhece, você nem me conhece direito, eu não conheço você direito, como é que você me pede em casamento? Não, eu tenho certeza que eu quero casar com você. Eu não tinha dúvida nenhuma. Então, Eu ele tinha falou, a encontrado. partir de hoje, quando você quiser marcar a data de casamento, você pode me avisar, que eu já estou decidido. Aham. Aí eu fiquei cobrando mensalmente, tá certo? Uma Impossível. resposta, até que no dia dos namorados, né? Era dia 12 de junho, 12 de junho. né? Após a minha última insistência, ela finalmente No falou, dia tá dos bom, namorados. no dia dos namorados. Ela concordou. Né? Aí todo aquele procedimento depois, mais tarde, né? Ficar noivo. Tudo como era feito naquele tempo, pedi para meu pai conversar com a minha sogra, que ela era viúva, para pedir a Helena formalmente em casamento. E assim as coisas foram andando e, basicamente, quer dizer, um ano depois do dia que nós nos conhecemos em 2 de janeiro de 66. Casamos no dia 27 de janeiro de 67. Uhum. Ok. O quê? A pôr do sol aqui, na hora que ele está caindo, colorido do céu, uma coisa que parece. Você vai ter mais 1 hora de luz, hein? 1 hora? É. A gente ficou 1 hora? Hã? Fizemos 1 hora. Ah, Eu vou fazer mais uma e eu acho que tudo bem. Aí a gente... o que era o homem como parte da natureza, né? Porque antes de chegar no Rousseau, muitos caras tentaram fazer. Tem a divindade que cuida do universo, depois da divindade tem um outro nível que são leis gerais, dessa lei geral vem a natureza, dentro da natureza vem os animais, nesse grupo vem o homem, tá certo? E eles vão evoluindo, aí esse homem começa a ser particularizado ele. Independente desse. Tá? Logo mais, eles vão substituir o medo do sol e essas coisas todas por um outro conceito, que é abstrato, que é Deus, que é isso, que é aquilo. Então uma coisa ela interfere na outra e ela condiciona a formação das sociedades. Ele faz as descobertas dele, daí eu estava assim, morrendo de sono, porque eu estava assistindo o filme, aí eu falei, agora eu vou dormir. Claro. Já era quase 1 hora da manhã. Eu falei, ai meu Deus, agora eu vou dormir, eu tô com sono, né? E ele começou, descobri que o Confúcio e mais não sei quem, e mais, tá tudo interligado. Então, ele disparou a falar. E eu falei, Ricardo, pelo amor de Deus, me deixa dormir, eu tô morrendo de sono. Amanhã você fala dos seus insights, mas por enquanto me deixa dormir, senão eu perco o sono. Eu vou perder o sono. Faz a cara aí. O que você acha? Olha aí. disso? Eu só escuto. Em comparação a vocês, isso é pra vocês dois. Em comparação a vocês, passando por esse processo todo, ele indo lá paquerar, se casar, etc. E, por exemplo, a minha mãe conhecendo o meu pai. E hoje em dia estão juntos há 25 anos, que é Isso. metade do que vocês tiveram. Isso. Não, mas foi interessante, foi engraçado. Como é Foi que bonito. Como é que é isso aí? Foi muito engraçado, porque o Cassiano era muito amigo do Vitor. Só que Cassiano estudava em Nova York e o Vitor estudava na UCLA, né, na Califórnia. Ah, ele tava Estuda- assim, é. certo. Aí a GG, mas a Maria Silvia e o Vitor já tinham se conhecido uma vez, mas quando eles eram bem novinhos, o Vitor era adolescente, tipo, no Santa Cruz, então, tipo, 14 anos ele tinha, coisa assim, então, nenhum né, olhou para a cara do outro. Duvido que eles lembrem também. E nem lembrava. Aí foi assim, a Maria Eugênia, era aniversário do Cassiano, dia 25 de novembro, o Cassiano estava aqui, e a GG resolveu a gente fazer uma reunião e convidar os melhores amigos do Cassiano. E convidou o Vitor, tinha o Jay estava aqui? Não. O Jay veio. Estava Veio. aqui. Convidou uns amigos, enfim. Aí
o Vitor apareceu, tal. A Maria Silva namorava um rapaz que a gente não é que não gostasse, ele era até bom rapaz, mas Maria Silva namorava só para passar o tempo. Se eu tivesse aqui, ela reclamava que você ia falar isso. Não, era só para passar o tempo. Ela sabe disso, que era só para passar o tempo. E eu ficava, puxa vida, o cara gosta tanto dela, estava tão apaixonado e ela não está nem aí, né? E, bom, aí Só pra passar o tempo. chegou seu pai. Chegou seu pai e tal, ela, não, tudo bem, como se já conhecesse e tal, mas tudo bem. Aí nós fomos à noite comer uma pizza. E a Maria Silvia tinha ido sair com uma turma e depois ela ia encontrar a gente na pizzaria. Quando ela apareceu com vestido cor de laranja, toda linda, toda assim charmosa, estava com aquele vestido, cabelo todo assim, bonitona, linda. Aí o Vitor assim, olhou assim para ela, assim, sabe como quem vê assim? Você tava lá? Tava. Eu posso fazer uma pequena correção, você não fica aborrecido? Não. Foram 2 momentos em dias diferentes, Ah, tá bom. tá certo? Porque esse Jay que a Eliana citou era um americano que tinha vindo para cá com o Cassiano, tá certo? E ele estava aqui e eles iam depois sair para fazer um programa de férias com um carro que Iam o para Cassiano praia. tinha alugado, tá certo? Então eu me lembro que na hora de sair, eu estava no meu carro, lá no fundo. O carro que o Vitor estava usando estava mais ou menos na posição que está o seu carro agora, tá certo? E na hora de despedir, Ah, isso foi aqui? Não, aqui nessa casa, eu olhando pelo espelhinho do meu carro, eu vi o Vitor sair do carro para despedir da Maria Silvia e até comentei com a Eliana, falei... Não, deu um cartão para Maria Silvia com todos os telefones dele. Ele Aí, deu um ataque ali. Não, os telefones da casa Ele dele, deu um do ataque trabalho ali. dele, não sei o que lá. Mas isso foi depois desse dia da pizza, né? E aí eu vi o Vitor dando o telefone, aí eu falei para o Ricardo, ai, que amor o Vitor, é como um irmão, olha, ele está dando todos os telefones para Maria Silvia, olha que coisa, que delicadeza, tal. Aí o Ricardo falou, mas você não sacou que o Vitor está paquerando Maria Silvia? Eu falei, não, eles são... Ele é amigo da... Imagina, eles são amigo da Maria Silvia, como irmão. Você não... Aí a Maria Silvia me contou, ela estava namorando ainda, aí ela me contou que o Vitor tinha falado assim, quando você for a São Paulo, me telefona para a gente almoçar juntos. Aí eu falei, Eu não sabia que meu pai era assim. Tá bom. o seu pai? E seu pai? Aí, Quando ele quer. seu pai, meu filho, sabe o que ele falou? Nesse dia da pizza? Que ele falava 5 línguas. Inglês, português, espanhol, não sei que mais língua, e the language of love. Era assim. Ele falou isso na festa. Não, na pizza. Falou na pizzaria. Mas que menino, the language of love. Eu falei, tá bom. Aí a Maria Silva falou, estava namorando e falou, eu falei, será que o Vitor está te paquerando? Tá assim? Eu acho que sim. Ele falou para eu ir almoçar com ele. Eu falei, então você vai. Ela falou, não, mas eu namoro. Então você vai terminar o seu namoro, porque entre aquele e o Vitor. Aquele e o Vitor. Você gostou do Vitor? Eu gostei. Então, não tem conversa, você vai terminar esse namoro já
E eu vou comprar uma roupa bem bacana para você e você vai marcar um almoço com o Vitor. Você vai telefonar para o Vitor como ele te mandou e vai sair com o Vitor. Certo? Foi assim. Nossa. E E aí? aí saíram, Daí ela telefonou, saíram imediatamente. terminou pra morar. Terminou com o namorado sofreu. Ainda bem que terminou com o namorado. Essa eu acho engraçado. Jacó, a Senhor me prometeu uma gravata, até hoje ainda não deu. Faz 30 Engraçado como anos. eu falo com as plantas. Essas plantas aqui, pra você ter uma ideia, era um vaso só que eu comprei quando a sua mãe nasceu. Tudo para mim tem isso, né? De ter história. Eu não sei porquê. E assim, eu amo as minhas plantas, eu amo, sei lá. Não tenho nada nenhum no meu jardim assim lindo e paisagístico como são os jardins da sua mãe. Certo. Os meus não, os meus são todos assim, totalmente maluquinhos mesmo, desorganizados. O quê? É só para me contestar, porque como eu gosto das coisas razoavelmente organizadas, ela faz questão de fazer disso aqui uma floresta amazônica, tá certo? Nada tem lugar certo, tá tudo misturado e fica lindo. E olha que é assim, eu reconheço. Mas acho que parte da arte dela é contestar o marido. Certo. Ele é a luz da minha vida. Sempre foi, desde o primeiro dia. O que você acha disso? Meu Deus, mas responsabilidade, né? Produzindo fantasias, pois na verdade a Senhor só dá bom dia. Bom dia, Jacó. E a Rosinha? Voltemos? Bom, Você queria acabar aquele papo da ditadura que você falou dos teus amigos que foram, ou das pessoas que você conhece que foram desligadas, que você disse? isso. Como é que é isso? Por favor. Tem a ver com o que eu entendo de democracia e com o esforço que eu fiz num determinado momento da minha vida. Queria lembrar que a primeira Constituição, acho que eu já falei, quem fez foi o Dom Pedro, né? Ele outorgou em 1824. Nessa Constituição, ele criava 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Mas tinha um 4º poder, que era ele. Ele era o poder moderador, Certo. porque havia eleição, né, já começou naquele tempo, mas quem escolhia os ministros era ele. Tá certo? Tudo a ver com, vamos dizer, com o absolutismo, com a monarquia, com o regime da época. Então, esse 4º poder, né, ou poder moderador, acabou sendo um mecanismo, ou vamos dizer, um conceito que foi apropriado ao longo dos anos e acho que até hoje, partes grandes das Forças Armadas assim pensam, tá certo? Não a atual, vamos dizer, gestão das Forças Armadas, que tem acho que uma visão mais moderna, né? Mas que eles sempre consideraram que a Força Armada seria ela o poder moderador. Ou seja, quando as coisas não vão bem, ela tem o direito de intervir, tá certo? E fora assim que foram feitas as intervenções ao longo dos anos, tá certo? Começando em 91, eu repito, depois em 1930, e assim continuou, né? Até a Constituição de 67, já no meio da ditadura, e finalmente a Constituição de 88, é a que está vigente hoje, né? Então, nesse exato instante, no Brasil, nós não temos poder moderador e as Forças Armadas aceitam, seja via Supremo Tribunal Militar, seja através dos comandantes das 3 forças, né,
que hoje reportam para um civil, que é o ministro da Defesa, né? Como tinha que ser e como é nas maiores democracias, elas já aceitam esse conceito de que a Força Armada não deve agir como poder moderador e nem deve entrar na política. É um conceito que eu tenho comigo que não faz parte do conhecimento necessário para a gestão pública. A carreira militar, ela é insuficiente. Ela é suficiente para a área militar. E nós queremos que o poder militar seja enorme no Brasil. Sim. Tá certo? Eu que estudei no ITA, vamos dizer, que pertence a uma unidade das Forças pertencia, vamos dizer, à gestão de uma unidade das Forças Armadas, que é hoje fabricante de avião, e exporta, e lança foguete, e tem um nível de tecnologia altíssimo em controle de proteção ao voo, e etc. e tal, até exporta material bélico, né? Então, é nesse contexto que eu vou fazer o seguinte comentário. Então vamos lembrar, eu me formei em 1965. Então, poucos dias antes da minha formatura, o comandante da Aeronáutica, naquele tempo não tinha ministro da Defesa, o ministro da Aeronáutica, que era subordinado do presidente da República, Castelo Branco, que é quem tinha comandado o golpe, tá certo? Ele baixou uma portaria desligando vários alunos do ITA, alguns no segundo, outros no terceiro, por participação política. O que você Tá quer dizer certo? por desligando? Desligando ou seguir mandando embora, tirando Certo. da universidade, que está Expulsando, proibido de certo. frequentar. Uhum. Inclusive, desse conjunto deles, 4 que tinham todos os créditos para receber o diploma de engenheiro. Todas as provas feitas e sobre as quais não existia nenhuma prova de cometimento de qualquer tipo de crime. Tá certo? Tá. Isso aconteceu, então, no ano em que eu me formei. Eu caí na vida, me casei, tive filho logo, minha luta era sobreviver, tá certo? Tocar minha vida para frente. Mas em 1975, exatamente 10 anos depois, novamente, dentro daquela mesma unidade militar, né, foram desligados mais alguns alunos, entre esses mais 2, com o diploma pronto para ser recebido, que não puderam receber o diploma. Com isso nós tínhamos 4 de 1965 e 2 de 1975. Tá certo? Lá dentro, nesse espaço de tempo, muita coisa aconteceu, eu digo, dentro dessa grande área física, que era o Centro Técnico da Aeronáutica, passou com o tempo a se chamar Centro Técnico Aeroespacial, e muitas instituições foram sendo implantadas e desenvolvidas lá dentro, né? Nunca houve, vamos dizer, uma paz entre o pessoal que era civil, ou o pessoal da escola de engenharia, do ITA, e o setor militar, por uma característica específica da estrutura de organização. O reitor do ITA era subordinado ao diretor-geral do Centro Técnico Aeroespacial. Tá certo? E a congregação também, de alguma forma, porque de vez em quando esse diretor se achava no direito de intervir na grade curricular. Tá. Né? Imagina só. Complicado. Né? Tendo um monte de professores, mestres, PhD, gente formada no mundo inteiro, nessas alturas já grandes, a equipe, e tendo que receber ordem de alguém que não tinha os atributos para o exercício da educação. Né? Tanto que hoje, quando se fala em escola civil-militar, eu sei exatamente o que eles pensam, que é um treinamento voltado para uma visão hierárquica. Não estou dizendo que não tem espaço, deve ter espaço para esse tipo de atividade, tá? Mas não é ela que promove o conhecimento e o desenvolvimento. Então, enquanto eu fui presidente do centro acadêmico, e portanto no meio do regime, né, o comando do Centro Técnico de Aeronáutica foi alterado entre 1964, como eu disse, quando eu estava no 4º ano, e o começo de 65,
quando eu já era presidente do Centro Acadêmico, eleito em outubro de 64, houve uma mudança de comando, né? Tanto que as turmas que normalmente passavam do 4º para o 5º ano, elas tinham todo um trabalho de levantar dinheiro junto às empresas privadas para organizar uma viagem à Europa, tá certo? Que era como se fosse um prêmio pelos anos todos de luta que eles tinham feito, tanto que uma turma passava para outra, endereço até das meninas que eles conheciam, dos bons restaurantes e assim, e marcavam visitas em indústrias, em laboratórios, para dar uma conotação técnica, mas na realidade eles queriam era viajar naquele período, né? Então eu, que fazia parte do grupo que teria direito a viajar, como eu era presidente do Centro Acadêmico, eu decidi não ir, porque eu achei que a barra estava meio pesada pelo que eu ouvia, né? E eu fiquei lá, assisti a alteração do comando, né? E durante o exercício dessa minha gestão, que foi até outubro de 65, mais ou menos no início do 2º semestre, um dos meus colegas, que era do Rio de Janeiro, coincidentemente filho de um almirante, né? Ele veio conversar comigo e falou, olha, eu andei conversando com o meu pai e ele mandou eu te perguntar se você não quer ir até o Rio de Janeiro conversar com ele. Porque era muito difícil administrar aquela crise inteira, a perseguição, a luta, a tentativa de prisão e assim por diante, né? O diretor-geral do Centro Técnico da Aeronáutica tinha um jeito de ter sempre gente espionando para ver se conseguia arranjar algum tipo de problema para poder prender alguém ou até tirar lá da comunidade. Certo. Aí eu perguntei a ele, mas quem é o seu pai? Ele falou, meu pai é o almirante Lins de Barros. Falei, tá bom. É que ele é membro do Estado-Maior das Forças Armadas. Aí eu pensei um pouco e falei, tá bom, eu topo. Tá certo? Então, eu e um colega que é meu amigo até hoje, um japonês, que era o tesoureiro do Centro Acadêmico, em silêncio total e sem contar para ninguém, tomamos um ônibus da Pássaro Marrom, que era a companhia que servia naquele tempo, e fomos para o Rio de Janeiro, num fim de semana, hospedando na casa de um dos colegas, que era originário do Rio, tá certo? Fui recebido pelo pai dele, que até me lembro, era muito simpático, né? Mas ele me recebeu com a seguinte expressão, olha, eu sou daquela turma que vocês chamam de gorila, tá entendendo? Que era a expressão que o pessoal dava ao pessoal da linha radical militar. De qualquer jeito, meu filho conversou comigo. Eu acho que talvez tenha algumas coisas interessantes. Você quer ir ao Estado-Maior das Forças Armadas amanhã? Falei, eu vou. E assim fomos. Eu e o meu colega, né, o tesoureiro do Centro Acadêmico, nos encontrar com ele. Nossa. Né? Eu me lembro até hoje que abriu... o Estado-Maior das Forças Armadas ficava num prédio que não existe mais no Rio de Janeiro, que era um prédio histórico, que era o Palácio Monroy. Tá certo? Cheguei lá na portaria, nos identificamos, tinha um, acho que era um marinheiro enorme, que já deixava a gente menor ainda, pequenininho. Né? Mas falei, não, eu quero falar com o almirante, ele está me esperando. Né? E assim foi, nós entramos, fomos recebidos pelo almirante Lins de Barros, que então me disse, olha, eu vou passar vocês para conversarem aqui com o pessoal do Serviço de Informações da Aeronáutica. Tá. Né? E lá fui recebido por um oficial da Aeronáutica, que depois na minha vida profissional vinha reencontrá-lo, tá certo? Mas ele nos ouviu, nós tínhamos preparado um diagnóstico no Centro Acadêmico das origens da crise e fazendo acusações pesadas contra o diretor-geral do Centro Técnico da Aeronáutica, que queria intervir no currículo educativo do ITA e achava que via comunista em tudo que era lugar, né? Eu me lembro que às vezes ele virava para mim e falava assim,
os eslavos vão tomar conta desse país. Os eslavos? Nós temos que nos livrar dele, tá certo? Ele era da linha dura da aeronáutica, tá certo? E ele não só incomodava os alunos, como ele incomodava os professores também, né? Então muita gente deve ter feito campanha contra esse brigadeiro, né? De modo que, não estou querendo aumentar a minha importância, eu fui mais um, que fui lá recebido, né? Para prestar o meu depoimento, levando então um diagnóstico de todo o diretório acadêmico, das origens da crise, quais eram os motivos das nossas reclamações, principalmente focando na ação do diretor-geral do CTA. Assim foi, saímos de lá depois, voltamos para São José dos Campos de ônibus, o ônibus parou na rodovia adulta, a gente atravessou a pista, entrou no centro técnico, 15 dias em silêncio, né? Tem algum microfone, sabe, quando você vive com medo? Então, não tem ninguém espionando a gente, Certo. né? E foram passando os dias, não aconteceu nada, tá certo? E eu acabei me formando no final do ano. Fiquei sabendo, quando a minha turma se reuniu para comemorar 50 anos de formado. Isso ocasi- foi esse ano? Não, eu já aqui foi 59 anos de formado. Ah, tá bom. Já vamos agora para 60 anos, né? Certo. Quando fizemos 50 anos de formados, eles convidaram o reitor da época, né? Que era o reitor que era do meu tempo, né? E esse reitor, então, ele me contou que assim que o novo comandante assumiu, né? Ele falou, quem é esse presidente do centro acadêmico aí? Né? E a minha sorte é que eu tinha sido bom aluno e eu tinha ganho um prêmio que eles davam para os melhores alunos. Certo. Tá certo? Esse prêmio tinha 2 critérios, você tinha que ter boas notas e ter bastante atividade na comunidade ali dos alunos. Como eu participava bastante do centro acadêmico e eu também era um aluno, vamos dizer, esforçado, eu acabei sendo incluído, né? Fomos 2 que recebemos esse prêmio, um que realmente era o melhor aluno, do ponto de vista intelectual, e o outro eu, tá certo? Mas o reitor então me conta, 50 anos depois, que o comandante disse a ele que queria me cortar, me desligar do ITA, né? Quer dizer, eu levei 50 anos para saber que eu devia o meu diploma àquele reitor, que então teria dito ao diretor-geral do CTA que se ele assim fizesse, ele, reitor, iria pedir demissão no dia seguinte. Putz. Tá certo? Então, com isso eu passei, tá certo? O tempo correu e, mais recentemente, já o ITA sob a direção de um reitor ex-aluno civil do meu tempo, formado acho que 2 anos depois de mim, né? Um sujeito brilhante, né? Ele resolveu fazer um esforço porque ele dizia, eu acho que hoje no Brasil, né, na época dele, era 2002, né? Não tem mais aquele problema de 1964. Hoje todo mundo se dá bem, só aqui é que eu vejo que tem nós e eles, os militares e... Então eu vou fazer um esforço aqui de a gente ver o que dá para fazer para eu unir a comunidade novamente, os civis e os militares, em torno do ITA. Resolveram criar uma comissão, né? Essa comissão tinha membros, eram 3 militares, tá certo? 3 dos alunos desligados, tá certo? E Eram 5, 6 alunos? eram 6 no total. 6 alunos. Então, seriam 3 dos desligados, 3 militares e 6 pessoas que eles iriam convidar. Certo. Tá certo? Estava lá o reitor, esse que eu lhe disse, um outro ex-aluno tinha sido prefeito de São José dos Campos, um outro ex-aluno tinha sido reitor da Unicamp, né? Gente que tinha sentido. E me convidaram provavelmente porque eu fui presidente do centro acadêmico naquele tempo. Claro. Né? Nós começamos a nos reunir, e eu lendo depois o relato de quem secretariou as reuniões, né?
eu vou fazer o comentário a seguir, nós chegamos a combinar que as decisões seriam em consenso. E as sugestões que nós pudéssemos dar ao reitor, para ele promover a tal integração da comunidade, né, na santa paz, sem ninguém estar contra ninguém, né? Essa comissão começou a se reunir e no relatório dele consta assim que na segunda reunião, o Franz Saleme, né, que sou eu, fugindo do que havia sido combinado, depois de vários falarem, teria dito o seguinte: olha, eu acho que a única forma de poder terminar com a injustiça que foi cometida seria eles receberem o diploma. Tá certo? E nós podemos perguntar se eles querem receber o diploma. Que cada um seguiu um caminho e todos se formaram em outros lugares. Tá certo? Então eu fiz parte dessa comissão que levou um ano e pouco se reunindo, fez a recomendação acabou sendo aceita, acabou custando o cargo de reitor, né? Porque assim que foi feita a entrega dos diplomas pela aeronáutica, tá certo? O comandante do CTA pegou o reitor e mandou ele embora. Tá certo? Ou seja, tudo continuou como dantes, como dizia minha mãe, no solar de Abrantes. Tá certo? Igual. Tudo igual, né? E isso você vê hoje através dos relatos do movimento militar que deu origem ao golpe de 8 de janeiro. Tá certo? Então, e o que é interessante é que eu fiquei pensando como a minha turma se reuniu quando fizemos 59 anos e eu fui convidado para contar o que tinha sido feito para que esses colegas tivessem recebido o diploma. Eu fui olhar a história, quem é que tinha dirigido o CTA, quem estava no Ministério da Aeronáutica, para tentar reconstituir por que enquanto eu estive lá ainda houve uma certa paz e por que 10 anos depois desligaram mais 2. Né? E aí eu me lembrei da organização do governo naquela ocasião, ou seja, o Estado-Maior das Forças Armadas reportava diretamente ao presidente da República, que era o Castelo Branco. Tá. Aí eu fui ver quem era o presidente do Conselho do Estado-Maior, era um almirante de esquadra. Então, o que me deu a certeza de que, obviamente, o pai do Lins de Barros, ou seja, o almirante Lins de Barros, que era membro do Conselho, deve ter conversado com o almirante de esquadra antes para dizer, olha, eu estou com vontade de convidar um rapaz lá da comunidade do Ita para vir aqui em função do zum que está ocorrendo contra o comandante lá, tá certo? E porque meu filho é colega dele e eu tenho informações. E foi por isso que provavelmente eu não fui preso, né? Porque eu fiquei pensando, por que eles não me mandaram prender? Você foi usado de... Né? Por que não me mandaram prender quando eu saí de lá, não aconteceu nada? Seguramente porque o almirante já estava com tudo preparado, tá certo? O almirante de esquadra já tinha autorizado, eles devem ter feito um relatório para o presidente, dizendo, ó, coisa da rapaziada lá, vamos trocar o comandante. O que veio a acontecer no início do ano seguinte. Ele foi trocado por um ex-aluno militar, mas formado no ITA, que entendia a comunidade. E esse ficou lá durante 7 anos, que foram 7 anos de paz. Né? Ele saiu 2 anos depois, que já chega em 75, um outro comandante, já desligaram mais 2. Nossa. Né? Então isso aqui eu queria contar. Então eu tenho, vamos dizer, dentro da minha história pessoal, uma vivência que pouca gente teve a oportunidade de ter, que me faz respeitar extremamente, né, esses filósofos que andaram pensando nas formas de governo, né, principalmente quando começa com o Hobbes, né, o Locke, depois o Montesquieu e outros, né, que acabaram dando forma, né, a democracia como a gente consegue entendê-la hoje. E mais recentemente descobri que existe um americano chamado John Rawls, né, que trabalha na área de direito e trabalha nessa área e é uma pessoa recente, né, que é uma voz
vamos dizer, mais ou menos parecida com o mesmo tipo de interesse daquela época com relação às instituições. Hobbes, tanto que dizia, se eu não me engano, sobre a que ponto que o ser humano se corrompe. Se é uma questão social, se é uma questão... Pelo que eu entendi, do pouco Uma que eu li, questão. né, dos trabalhos dele, ele tinha um entendimento de que o homem no estado natural, ele é meio rebelde, porque ele é livre, É, né? Então que para ele viver em sociedade, tá certo? O certo era ele ter um regime autoritário em cima dele, ele propunha algo parecido com a monarquia, certo. tá certo? Que acabou sendo depois contraditado, e assim, vamos dizer, essas coisas levam 50, 100 anos. Ele e o o pessoal Rousseau discutindo. tiveram O uma Rousseau, conversão. principalmente, o Rousseau tentou fazer muito, né? Muita coisa ele não conseguiu, né? Ele já é posterior a esses três, posterior a Montesquieu, Certo. né? E continuam sendo minha leitura, Legal. né? Até hoje, para eu tentar entender um pouco a vida, né? Você disse que você acha que você está entendendo um pouco mais ou você acha que tem? Eu acho tem que muito eu aí? consegui uma certa paz interior. Ah. Antes eu tinha mais ansiedade, né? Porque eu também tive durante um tempo muito grande, e eu diria que até tenho, até hoje, muito interesse em entender por que eu estou aqui. Isso tem a ver com uma visão, né, certo? Diferente da filosofia, né? Que já é teológica, Uma questão né? Que mais tem a ver com a proposital. religião, tá certo? Mas que também tem o seu significado, porque é uma busca através de um mecanismo que eu não sei definir qual seria, que é emocional, ou de revelação, tá certo? De uma realidade que o racional dos filósofos talvez não seja capaz de entender. Então eu acho que dá uma boa mistura, um pouco de um e um pouco de outro. Mas uma certeza eu tenho, é que a humanidade sempre foi, como ela é hoje ainda, dominada pelos que têm o controle econômico e o controle político do exercício do poder sobre as populações. E como esse lado do ser humano, ele é, vamos dizer, intrinsecamente, na sua grande maioria, egoísta, muito poucos pensam a respeito do interesse comunitário dos outros, né? As diferenças de raça, credo, cor, e seja mais lá o que for, o critério que você queira de diferença, torna muito difícil que se crie uma unidade, e eu acho que o universo, na sua grandeza, deve ter um motivo que eu hoje consigo aceitar, que eu não sou capaz de entender, e talvez não seja nos dado a saber, como meros seres humanos. Perfeito. Então, às vezes, quando eu tenho umas dúvidas muito grandes, eu costumo sair no jardim e olhar para o céu. Tá certo? E Você- olhar e para não esquecer o meu tamanho. Você se diria um homem religioso? Eu diria que sim. Sobre esse Sim. aspecto, sim. Sobre esse aspecto, sim. Acho que tem alguma coisa que eu não sei o que é. Talvez certo. seja maior que nós. Seja maior que a gente Uhum. e da qual a gente é parte. Uhum. Né? Interessante. Como qualquer outro inseto ou animal da natureza. né? Muito interessante. Né? Ainda não consigo entender por que o homem come, o grande come o pequeno. Uhum. Né? É assim que funciona o universo, até o homem. Né? O homem tem uma capacidade que os outros seres não têm. Né? Mas até então, aí, vamos dizer que o grande aqui é o que tem poder. O que tem poder come o pequeno. Certo. Tá certo? É isso. Entendo. Nossa. É isso que eu queria falar. Por isso tem muito a ver com a minha história, a minha visão de mundo. Então eu nunca achei que o importante na minha vida seria eu, desculpe a expressão, encher o cu de dinheiro. Tá certo? E dinheiro era importante. Eu tentei fazer uma boa casa, dar conforto para a minha família, conseguir educar meus filhos, tá certo? Dentro das minhas possibilidades. Provavelmente cometi muitos erros, tá certo? Não virei um homem rico, mas não vou levar nada para o lado de lá, tá certo? Só gostaria de ir junto com ela, a Eliana, Uhum. tá certo? Quero que ela vá primeiro para que ela não sofra, depois eu vou em seguida, Certo. né? Mas é assim.
as minhas ambições se colocam em outro patamar, né? Eu estou mais interessado em ver se a sociedade ela pode ser mais justa, mais funcionar para isso, solidário, e funcionar para minimizar o sofrimento daqueles que têm poucas possibilidades de escolha ou sequer têm a consciência do que eles estão vivendo, ou aonde, ou por quê. Nunca pensaram nisso porque não puderam. Põe assim, já. É mais ou menos assim, bem, bem. E o que você diria, com todas essas conclusões religiosas e teológicas e filosóficas e tudo mais? Eu quero saber o que você diria, ou pra mim, você pode pensar de dois jeitos, pra mim ou pra você na minha idade. Na sua idade? O que você diria? Viajou no tempo, tá ali, você, na sua frente, com seus 20 anos de idade, rebelde e maluco. Seja verdadeiro com você mesmo. Tá certo? Você já tem uma idade e uma educação suficiente, influências dos pais, tá certo? De membros da família, tá certo? E que vocês têm, e dos amigos, que permitem a vocês começarem a fazer escolhas. E na realidade eu acho que, a vida é um conjunto de escolhas que a gente às vezes pode fazer, outras vezes nem pode. A gente é levado como um vagalhão de onda do mar, né? E nessa hora eu costumo dizer, é hora de boiar, não dá para nadar contra a corrente. Isso é um aprendizado da vida também. Tem ocasiões em que a gente boia e não nada contra. Quando eu era mais moço, eu às vezes nadava mais. Ou tentava, né? Eu acreditava. Por isso é que é importante a mudança de geração. Porque a geração que vem, ela vem diferente, ela tem expectativas, ela tem sonhos, e é disso que é feita a vida, né? Da mudança permanente. Confesso que em direção do que, eu não tenho a menor ideia. Mas aceito que ela seja assim. Eu também não acho que eu tenho ideia de direção, não. Não acho que eu vou ter. Perfeito, perfeito. Basicamente isso. Eu vou dar uma pausa aqui para processar tudo isso. Se quiser pegar uma água, fica à vontade. Tá bom. Porque eu também vou pegar esse céu. Lá na... Aqui e depois você pega lá no... Meu mundo, meu Deus. É isso? Acho que é isso. Tá ótimo. Muito obrigado. Prazer. Peço. Prazer e uma honra. Dá um abraço aqui. Que isso foi incrível. Sabe que eu te amo, né? Muito obrigado. E te respeito muito. Muito bem, demais. Muito obrigado. Bem perto de quem quer querer. Esse aí pode tirar. Pode tirar. Bem junto de quem sabe dar. Que pena. Meu amor, meu mundo renasceu. Meu mundo é só de amor. E a paz eu encontrei então. Vem, é isso? Vem, vem, vem. Essa segunda que eu não estou conseguindo pegar. Vem, vem. Você precisa me ensinar isso aí, você quando você pegar, você precisa me ensinar. Pra eu tocar pra menina que eu gostava. Meu Deus. Bem, não tenho Deus, desculpa. Eu que fiz a música? Não tenho Deus. Meu mundo, meu bem. Meu bem. Meu bem, não é. é meu Deus. Vem, 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 vem.
tentativa de sol agora. De sol? Tem que baixar. Baixei um tom. Mi menor. Mi, Fá, Sol, um tom em Mi abaixo. É que é quintas, não é? Vem, vem.